Olá, bom dia. O EPTV Comunidade de hoje fala sobre um problema de saúde pública, a obesidade infantil. O aumento do número de crianças com peso acima do ideal preocupa os profissionais da saúde e principalmente as famílias. O que fazer para reverter esta tendência à obesidade, que já é considerada uma epidemia em alguns países? Como evitar que as crianças pequenas caminhem também para a obesidade? E quais os riscos para elas na vida adulta? Todas essas respostas você vai ouvir a partir de agora aqui no EPTV Comunidade. Para isso, nós vamos conversar com a nutricionista Maria Cristina Trovó e também com o pediatra e nutrólogo Carlos Alberto Nogueira. Obrigado pela participação de vocês aqui no EPTV Comunidade. Tenham um bom dia. Para a gente começar o nosso bate-papo, vou começar com o Dr. Carlos, para as famílias saberem identificar a obesidade infantil na criança. Muda o comportamento, como que é isso, doutor? Olha, eu acho que o grande perigo da questão da identificação da obesidade é quando a gente espera para ter a impressão de que está ficando obeso. Porque no senso comum entre as pessoas, a ideia de obesidade está muito ligada àquilo que para nós profissionais seria aquela grande obesidade, obesidade mórbida. Então, se você perguntar para uma família quantas crianças obesas tem na classe do seu filho, ele vai dizer porque ele está pensando naquele grande obeso. Entretanto, a obesidade do ponto de vista médico, aquela que traz repercussões para a criança, ela começa muito antes da aparência de obesidade. Então, o principal método para se fazer isso é ter um acompanhamento médico frequente de peso, de estatura, né? E aí o pediatra que acompanha a criança, ele vai fazer o cálculo do índice de massa corporal, vai colocar isso numa curva apropriada, porque o IMC ele não é avaliado da mesma forma em crianças e adultos. Colocar isso numa curva apropriada e ele vai ter o diagnóstico. Se a criança está normal, se ela tem um sobrepeso ou se ela tem uma obesidade. Então, eu acho muito importante ter essa medida. Tem muita família que não faz esse acompanhamento, né? E aí, a questão da alimentação, muda o comportamento da criança que tem a tendência para ser uma criança obesa? Com certeza. Eu penso que a criança, quando a gente observa que ela começa a beliscar fora de hora, quando ela começa a ter preferência pelas guloseimas, os bolos, as bolachas, os produtos industrializados de uma maneira geral, a mãe tem que ficar atenta. Esses produtos fora de hora já indicam que pode ser uma tendência para a criança ter obesidade. É um caminho, porque se aumenta a ingestão de produtos ricos em gordura saturada, em açúcares, na hora da grande refeição, que é a hora onde a criança vai ter que estar se alimentando com um alimento mais nutritivo e menos calórico, que é no almoço, ela passa a não ter um apetite adequado. Então ela come pouco nas grandes refeições e novamente à tarde ela volta a comer muito de guloseimas, que é o que ela vai encontrar nesse momento. Isso gera um ciclo vicioso, onde a criança acaba comendo mal nas grandes refeições. Nós temos uma reportagem, nós vamos mostrar a partir de agora. Uma pesquisa aponta como o dia a dia pode acabar contribuindo para a alimentação inadequada das crianças. O estudo mostrou que as crianças influenciam os pais na hora das compras no supermercado. E o levantamento mostrou também que o que elas acabam convencendo os pais a comprar pode fazer muito mal à saúde. Compras com criança junto não é nada fácil. Imagina então com 5. Vamos voltar lá. Põe isso lá. É o metalúrgico quem geralmente vem ao supermercado e só traz os filhos quando não tem quem cuide deles. Complicado, porque tem que estar controlando o tempo todo. 70% dos que levam as crianças às compras são influenciados na hora da escolha. Produtos como chocolates e balas são os mais pedidos. É o que revela uma pesquisa feita com pais de crianças entre 3 e 11 anos. Graziela, o que fazer então para não ceder a esse desejo das crianças? É importante que a gente limite, tá, o chocolate como sendo um alimento mais especial, um alimento mais de agrado ou de recompensa no dia a dia nas nossas casas. Logo atrás dos chocolates vem outra preferência, os salgadinhos com 34%. E se os pais não controlam, eles não se contentam com um pacote só. Não, pode parar. É um só, um cada um. Eu devolvi. Nessa hora realmente é limitar, é permitir que a criança escolha pelo menos um, caso a família tenha condição ou queira presentear a criança com aquele salgado, mas que seja um só. Em terceiro lugar está o sorvete, com 32%. Os irmãos se dividem na escolha do sabor. Como os pais só podem levar um pote, Esse aqui mesmo.
Não, então dessa vez a gente leva esse, a próxima vez a gente leva aquilo lá. Acabo negociando. Hoje pode levar, hoje não pode. Da próxima vez a gente leva. Limites importantes, não só para controlar os gastos da família. É sempre um alvoroço, mas o diálogo em casa ainda é o melhor caminho. Explicar antes, falar que o que pode, o que não pode comprar e na hora da compra esperar. As crianças precisam aprender com essas frustrações. O não é muito importante na educação dos nossos filhos. Tá aí esse exemplo, né, da dificuldade que às vezes os pais têm na hora de levar as crianças, 5 filhos ali mostrados na reportagem, né? Como deve ser o comportamento? A questão da obesidade, na verdade, a gente pode fazer essa relação direta com o comportamento das crianças e vendo essa situação de pedir bolacha, pedir sorvete, como controlar essas crianças e como adequar esse comportamento dos pais com os filhos? Cristina. Eu penso que a gente tem que conversar em casa, fazendo uma lista antes de ir ao supermercado e deixar as crianças escolherem uma coisa, já levar isso combinado. Lógico que o ideal seria não levar a criança no supermercado, mas quando não tem jeito, tem que ser feito dessa forma. Uma outra dica é sempre ir ao supermercado após as refeições, porque fica mais fácil de resistir quando você não está com fome, né? Essa dica é importante, né? É isso que você queria Vai saber? depois do almoço, né? Aí não tem eu problema acho que é o de pedir melhor uma coisa ou horário. outra. E, inclusive, é o horário que o supermercado está mais vazio. Curiosamente, você chega às 2 da tarde, não tem ninguém. Doutor Carlos, qual é o vilão, né, para as crianças nessa questão da obesidade? Olha, eu acho que em relação à obesidade infantil, eu não tenho uma ideia muito tradicional, sabe? Porque, primeira coisa, eu acho que a gente tem que ver a história da humanidade, a história do mundo, e você vê que antigamente as pessoas comiam muito pior no sentido de qualidade, comia-se muita gordura saturada, comia-se a qualquer hora, era um alimento, grandes pratos de comida e as pessoas eram magras. Então a gente tem que ver que nós estamos desadaptados em relação ao meio que a gente vive. E eu acho que a gente não pode tentar fazer com que a criança obesa viva num mundo irreal. Quer dizer, o mundo de hoje, ele tem salgadinho de pacote, o mundo de hoje ele tem chocolate, o mundo de hoje ele tem o fast food, ele tem todas essas coisas. Então, o grande segredo, no meu entendimento, é justamente a capacidade que as famílias têm perdido de colocar os adequados limites nas coisas. Então, os pais no meu consultório perguntam, doutor, e aquela lista de proibições? Eu falo, não existe. Nossa, mas como é que o meu filho que está obeso vai comer brigadeiro? Ele deve comer brigadeiro, ele não pode ser um ET, ele é uma criança normal. Agora, nós vamos tentar trabalhar com ele, ensiná-lo, ajudá-lo a detectar a saciedade e ver a quantidade que ele pode consumir. É a educação alimentar. A educação alimentar, e é um processo difícil, crônico, como toda educação. Né? Quer dizer, a gente aceita que tem que ensinar 20 vezes um filho a falar bom dia para que ele aprenda a falar bom dia para as pessoas. Mas a gente às vezes acha que educação alimentar você fala uma vez e a criança vai aprender. Não vai. E eu acho interessante a reportagem, porque eu acho que as crianças estão no papel delas. Né? Se eu fosse uma criança de 8 ou 9 anos, eu ia passar no supermercado e ia tentar comprar todos os salgadinhos e todos os sorvetes que tivessem ali. O papel delas é esse, elas estão ali para tentar ganhar as coisas. Agora, o nosso papel é que tem que ser diferente. A gente tem que saber ensiná-las a ter o limite adequado sem as proibições. Né? Então, eu não vejo a indústria como um grande vilão. Nenhum alimento em si como um grande vilão. Não vejo alimento como um grande vilão. Questão de comportamento. Não vejo, eu discordo um pouquinho da opinião, né, na reportagem de que o chocolate tem que ser um prêmio. Eu acho que não, é um alimento. Aliás, o chocolate é um alimento de ótima qualidade do ponto de vista nutricional e se bem colocado dentro da alimentação do dia a dia, ele tem um papel fantástico. Né? Hoje, o chocolate, por exemplo, rico em cacau, é considerado um dos melhores alimentos funcionais. Doutor, nós vamos deixar para o próximo bloco a gente falar quais são esses alimentos ricos aí, né, para nossa saúde e para a nutrição. O nosso intervalo é rapidinho, a gente volta a seguir. De volta com a EPTV Comunidade, hoje falando sobre a obesidade infantil. No bloco anterior nós mostramos uma reportagem, né, sobre os pais que levam os filhos no supermercado e eu deixei uma informação passar. Na mesma pesquisa estão a gordura hidrogenada, que está nas bolachas, por exemplo, e está em primeiro lugar no levantamento feito nessa pesquisa. Em segundo lugar vem os corantes alimentares, muito comuns em refrigerantes,
e até o excesso de sal nos produtos que as crianças fazem os pais comprarem preocupa os organizadores da pesquisa. E nós encerramos, dizendo sobre a qualidade dos produtos, que não há um grande vilão, na opinião do Dr. Carlos, como as famílias devem procurar um alimento saudável para os filhos, e aí vou ampliar um pouquinho, não só para a criança obesa, mas até para o adulto obeso também. Qual deve ser essa linha de compra de alimentação para que seja uma alimentação saudável? Olha, eu